Boa noite a todos, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Todos somos importantes na reunião. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Na segunda parte, nós temos o atendimento à mesa, a aplicação dos passes, e todos podemos ajudar, mentalizando pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que estão precisando. Muitos não têm condição de se locomover, outros estão bloqueados mentalmente, outros em hospitais também, né? E nós estamos aqui. Então, que Deus nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Para darmos início, então, a gente vai continuar e tentar terminar hoje o capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Bom, nós vamos continuar então. Eu fiz um resuminho bem rápido para a gente passar muito rapidamente do que a gente viu até agora, né, para poder se situar um pouco. Categoria dos médiuns nós vimos, médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais. E vimos também as variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, que é aqueles médiuns que ocasiona barulho, né, nas paredes, nas casas, igual na época lá das irmãs Fox, nos Estados Unidos, fazia barulho nas paredes. Médiuns motores, que são os médiuns que movimentam objetos. Médiuns de translação e suspensão, que são médiuns de transporte, que nós já estudamos isso bastante também. E tem alguns médiuns próprios, eles próprios levantam-se e elevam-se também. Médiuns de efeitos musicais, que um aparelho está lá parado musical, ele faz tocar. Médiuns de aparições, que se materializam. Médiuns pneumatógrafos, que são os de escrita direta, que nós também já vimos. Todos nós já vimos, né? Médiuns curadores, que são os médiuns que de fato fazem o tratamento físico, né, das pessoas. Os médiuns especiais para efeitos intelectuais, que são médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, os inspirados, sonâmbulos, médiuns pintores ou desenhistas, médiuns musicais, esses são aqueles que se inspiram para fazer uma letra de música ou para tocar também, né? E segundo o desenvolvimento da faculdade, nós vimos também. Médiuns novatos, os médiuns improdutivos, que não rende nada, não consegue fazer nada, muito poucas coisas, né? Poucas palavras, poucas coisa escrita. Os médiuns desenvolvidos ou formados já, os médiuns experimentados, os médiuns flexíveis, que eram aqueles que recebem todo tipo de espírito. E também vimos o gênero e especialidade das comunicações. Os médiuns científicos, esses aqui tem uma observação que, apesar de um médium não ter um conhecimento a respeito de ciência, de outras coisas mais assim, eles tinham esse conhecimento em outra existência. E hoje, que nem o Chico, né, ele trouxe livros médicos de medicina que falavam evolução dos mundos, muito difícil, mas ele não tinha esse conhecimento de onde era, de uma outra vida. Médiuns medicinais, que esses recebem só receita dos médicos que estão no plano espiritual. Os médiuns de comunicações triviais e obscenas, que é aqueles que só costumam receber esse tipo de mensagem. E aí nós começamos esse capítulo de agora, né, esse final aqui de agora, que é o médiuns imperfeitos, nós falamos já na semana passada, que são os médiuns obsedados, os que não podem livrar-se dos espíritos importunos e mistificadores, mas não se enganam com eles. Eles sabem que estão sendo obsedados, né? Mas não conseguem se livrar porque é um processo demorado. Médiuns fascinados, os que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Eles que acham que são só... A comunicação vem, o espírito se identifica e ele acredita fielmente que é aquele espírito. Bom, então vamos continuar. Aqui é coisa nova agora. Médiuns subjugados. Os que são dominados moralmente e muitas vezes fisicamente pelos espíritos inferiores. Médiuns levianos. Os que não levam a sério a sua faculdade, servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. E os médiuns indiferentes. Os que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Aqui nesses médiuns levianos a gente pode pegar aquele filme, o Ghost,
a moça lá, ela começou assim, né? Era tudo enganação, não sei o quê, e no final da história ela tinha mediunidade, até que ela começou a ter a comunicação lá com o espírito, né? Do Patrick Swayze, né? Os médiuns indiferentes, aqueles não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modifiquem nada a conduta e hábito. A gente, quando está na mesa, a gente recebe um espírito, atende ele, conversa com eles, vê o que eles passaram, o que eles estão passando. Isso, na verdade, a gente auxilia eles, mas isso a gente tem que tirar de proveito para nós mesmos, para ver a situação que eles estão, por que chegaram naquela situação. Então, no fundo, a gente acaba aprendendo muito. E a gente tem que tirar proveito daquilo. Não só o médium que está recebendo, mas como a pessoa que está dialogando também. Médiuns presunçosos. Os que têm a pretensão de estar em relação somente com espíritos superiores. Julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo o que não vem por seu intermédio. Olha só para vocês verem. Uma senhora veio aqui, ela tinha diploma de médium. Eu já comentei. Ela falou para mim, eu tenho diploma de médium. Aí ela assistiu a reunião nossa aqui, que é uma reunião de atendimento aos espíritos necessitados. Esse é o objetivo do Centro Espírita. Nós precisamos nos instruir, como está falando ali, mas nós precisamos socorrer. O que Jesus fala? Cada um dá o que tem. Então, de acordo com o nosso conhecimento, tem sempre alguém necessitado mais que nós. Nós podemos auxiliar. Ela assistiu a reunião, ela ficou injuriada. Essa foi a palavra. Ela veio conversar comigo e falou, não pode fazer uma reunião dessa. Não está correto. Todos assistem os espíritos sofredores. Mas esse é o objetivo da doutrina espírita. Por isso desse livro, o Livro dos Médiuns. E aí eu já comentei aqui anteriormente, no livro Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, Chico Xavier. Nós vamos ver lá espíritos necessitados. Era uma reunião de desobsessão que eles faziam e era gravada a reunião, depois foi transformada em livro. Então, Chico Xavier, desobsessão durante a vida inteira, ele fazendo desobsessão. Divaldo Pereira Franco, atendimento aos espíritos sofredores. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos reunidos? Tem um objetivo. Ou nós precisamos, por isso estamos aqui, a grande vantagem nossa de estar no Espiritismo. O Espiritismo não precisa de ninguém. Nós é que precisamos da doutrina espírita. Aí tem um outro objetivo mais sublime. A nossa ajuda àqueles que estão necessitados, principalmente no plano espiritual. Porque nós vamos estar no plano espiritual. Tomara que demore muito tempo. E que alguém possa nos socorrer. Porque pode acontecer de a gente chegar num centro espírita e não ter um médium para nos receber. E aí vai ser muito triste. Porque se a gente chegar a participar de uma reunião carente de ajuda, alguém vai ter que dar uma abertura para que a gente possa falar das nossas necessidades. Quando nós conversamos com um amigo, quando nós queremos desabafar com um amigo, o que nós falamos? Aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos sentindo. Então, centro espírita. Por quê? Porque o espírito, ele está fora do corpo. Mas ele é igual nós, ele está precisando de ajuda. Então, por isso da reunião, por isso disso daqui, ó. Tá? Porque receber só espírito superior é muito difícil. Porque a vibração deles é micro, né? E a nossa não tem jeito. Já comentei aqui que nós tivemos experiência com instrumentos, né? Para fazer aquela comunicação instrumental lá. E a gente só se relacionava com o espírito inferior. Por quê? Porque são as dimensões de ondas, né? Elas não conseguem atingir a superioridade. Nós estamos muito inferiores ainda na Terra para atingir isso. Tem que ser alguém que tenha muita preparação, mediunicamente falando. Maurinho, falando desse espírito médium presunçoso, ele tem a pretensão de estar em relação com o espírito superior. Mas eu passeando pela internet, eu vi um médium uma vez falando que ele não sentia raiva de ninguém, a pessoa fazia mal para ele na rua, ele era o amor em pessoa. E ele falou que ele era um espírito crístico.
Aí vai ouvindo a conversa dele, daí ele falou assim que ele era um espírito crístico e ele estava na Terra para evoluir. Aí eu desliguei, né? Porque espírito crítico não precisa de evolução, né? Não. Mas Não. ele estava todo por cima, né? Falando sobre isso. Tanto é que Jesus é o nome. Cristo é condição espiritual. É isso aí. Que não é para qualquer um. Aí nós vamos ver o livro, O Sublime Peregrino, do Ramatiz, onde ele vai trazer lá a preparação que a Terra precisou ter, a conjunção dos planetas para que Jesus pudesse reencarnar. Olha para vocês verem como que isso é uma coisa muito sublime e uma coisa muito preparada pelos planos superiores. Será que Maria era qualquer uma? Será que José, pai de Jesus, era qualquer um? Em hipótese alguma. Por quê? Porque Jesus também se submeteu à genética, à hereditariedade. Por quê? Porque ele veio como homem. Ele disse para nós, quando a gente estuda, a Bíblia é fantástica, gente. Quando Jesus diz o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Se ele encarnou num corpo físico como o nosso, ele homem. E aí vem Flávio José, falando dos Hebreus, 5 volumes. Fantástica. Flávio José foi um escritor na época de Jesus. Ele disse o seguinte: e nessa época existia um homem, se é que homem pode ser chamado, que fez coisas fantásticas aos olhos do povo. Ele era chamado Messias. Quando alguém se aproximava dele, ou adorava, ou chorava, devido à vibração espiritual. A história dos Hebreus, Flávio José, essa é a maior realidade. Um escritor de renome naquela época. Então, olha para vocês verem a situação crítica de Jesus. Existe muito pouco. Só alguém que tem condição de dirigir um planeta, de administrar um planeta, é Cristo. Médiuns orgulhosos. Os que se envaidecem com as comunicações recebidas, acham que nada mais têm a aprender no Espiritismo, não tomando para eles as lições que frequentemente recebem dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem todas. E aí, o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no Livro dos Médiuns teve uma mensagem do Espírito de Verdade. Quando foi no Evangelho, ele colocou lá o Espírito de Verdade. Quando foi no Livro dos Médiuns, ele colocou o Espírito de Verdade. Mas ele fez uma nota ali, que o médium era muito bom, que recebeu aquilo, e que por uma série de coisas ele não identificou o nome, né? Que era Jesus, ele menciona que era Jesus Cristo a comunicação. Mas uma coisa que atentou ali, é que, por exemplo, o médium podia sentir. Já pensou o médium fala, eu recebo Jesus Cristo? Então ele podia se perder, ficar orgulhoso, se envaidecer, e aí vai. Mas ele considerou como o Espírito da Verdade, né? Então, olha para vocês. O capítulo do Evangelho está em Cristo Consolador, essa mensagem, Advento do Espírito de Verdade, acho que é a mensagem número 5. E está no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. É a mesma mensagem. Olha só. Olha para você ver, Divaldo Pereira Franco. Vamos pegar quem a gente pode considerar e em quem a gente pode ter confiança. Ele começou a reclamar que Joana de Ângela não mandava nenhuma mensagem para ele. Olha o que ela falou para ele. Todas as mensagens, tudo aquilo que o senhor recebeu até hoje, é primeiro para o senhor, depois para os outros. Então, olha a responsabilidade do médium, né? Olha só, se a gente lê Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, e mais uma meia dúzia aí que a gente pode considerar, não precisa mais nada. Existe muito livro novo aí, mas se vocês veem o conteúdo, quem estuda o Espiritismo... Eu vou mostrar um desses aqui. Não traz nada de novo. Daqui a pouco eu vou mostrar um desses aqui. Médiuns suscetíveis. Variedade de médiuns orgulhosos que se aborrecem com as críticas às suas comunicações. Quando mostram o que receberam é para causar admiração
e não para provocar opiniões. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva, afastando-se das reuniões em que não podem impor-se e dominar. Aí o Erasto. Deixai-os ir pavonear onde quiserem e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. As reuniões de que se afastam nada perdem. Exatamente. É o que eu digo. Às vezes a pessoa fala, eu não vou mais. E daí? Quem está perdendo? Principalmente se for médium. Porque no final da vida vai sofrer as consequências. Aí vem uma série de distúrbios e não tem mais recurso. Médiuns mercenários, os que exploram as suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que sem vender suas faculdades esperam obter com elas outras vantagens. E médiuns de má fé, os que tendo faculdades reais simulam as que não têm para se dar importância. Não se pode dar o título de médium às pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem fenômenos falsos pela charlatanice. E aqui tem uma mensagem que eu peguei do Emmanuel, acho que é agora aí, do Consolador. E a última parte do livro Consolador, a terceira parte lá, fala dos médiuns, onde termina o livro, né? O que ele fala dos mercenários? Ó, questão 402. Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Aqui a gente pode lembrar dos vendilhões do templo lá. Sim. Falou na quarta-feira passada sobre isso, né? Sim. Que Jesus chegou lá e acabou com o negócio. É o comércio criminoso, é o que faziam lá também. Sim. Médiuns egoístas, os que só servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si mesmos as comunicações recebidas. Que proveito tem isso? Nenhum. Só se for para ele, né? Nenhum. Para ele se modificar, talvez. É o que eu comento sempre. Só uma palavrinha aí. É o que eu comento sempre. Por exemplo, o médium está na mesa. Eu estou vendo um lugar assim, assim, assado. E daí? Qual o objetivo de estar vendo um lugar? Eu estou indo num lugar assim, assim. E daí? Qual o objetivo? Nós precisamos ver o objetivo das coisas. Porque a gente pode desdobrar aí. A gente tem essa faculdade. Eu tenho, tem mais médium ali que tem. Só que quando você vai e volta, não é por curiosidade. Você tem que saber o objetivo, por que você foi lá. Por que você trouxe alguém para a mesa? Qual vai ser a finalidade disso daí? Porque não adianta nada. Eu vou em fulano de tal. Porque às vezes a gente descreve a casa, descreve objeto, descreve uma série de coisas. Mas qual a finalidade? Nós precisamos ver qual a finalidade, qual vai ser o objetivo, qual vai ser o resultado positivo daquilo. É isso aí. Médiuns ciumentos, os que encaram com despeito os médiuns mais considerados que eles e que lhes são superiores. Essa eu preciso falar uma coisinha. Eu não aguento. Se não encerrar hoje, o que eu vou fazer? Não, vai encerrar. Só uma médium, pouca coisa. Uma médium que não mora mais em Americana. Ela queria receber todos os espíritos. Não deixava ninguém receber. E nesse lugar que eu participava, só podia comunicar um espírito de cada vez. O que já é um erro. Porque é o seguinte, se a gente chegar no hospital, chega 10 doentes no hospital, tem 10 médicos para atender, mas só um está atendendo. Os outros 9 vai ficar lá sentado, esperando. E os 10 doentes lá vai ficar sofrendo. Às vezes morre algum lá nesse meio de tempo. Porque é só um médico para atender. Se nós temos 10 médiums na mesa, os 10 precisam trabalhar, precisam atender. Porque senão não adianta nada. Não adianta a gente ter uma mesa com 15, com 20 pessoas e só um ou dois. E só uma pessoa também conversar com a entidade. Então, é falta de quê? Falta de sensibilidade. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Aí nós vamos ver elas. Os bons médiuns agora. Médiuns sérios,
os que só utilizam suas faculdades para o bem e para finalidades realmente úteis, julgam profaná-las, pondo-as ao serviço dos curiosos e dos indiferentes, ou para futilidades. O médium que é sério, ele só quer fazer coisa útil mesmo. Sim, não adianta pedir, dá para ver tal coisa. Sim, não. sim. E aqui eu pus umas fotos, né, das reuniões mediúnicas, tipo a nossa que tem, de atendimento às entidades. Os médiuns modestos. Os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações recebidas, por melhores que sejam. Eu sou apenas o carteiro, quem falava isso? Eu só entrego a carta. Chico Xavier. Consideram-nas como alheias e não se julgam livres de mistificações. Bem, sempre com o pé atrás, né? Sim. E longe de fugirem às advertências imparciais, eles as solicitam. Sim. Pede feedback das coisas. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até mesmo seus interesses materiais em favor dos outros. O senhor conhece bem essa história, né, Norim? É. E os médiuns seguros, né, os que, além da facilidade de recepção, merecem a maior confiança em virtude de seu caráter, da natureza elevada dos espíritos que os assistem, sendo menos expostos a serem enganados. Exatamente. Eu quero só falar uma coisinha aqui. Então, muitas vezes, a pessoa fica até chateada com a gente. Porque, às vezes, é uma coisa muito fútil. É uma coisa, aí nós vamos lembrar desse livro. A mediunidade não pode ser exibida em tablado. Então, conforme a situação, o médium tem que ser educado, tem que ser caridoso e tem que ser cristão. Ele não precisa ser mal educado para dizer alguma coisa, mas ele tem que respeitar a mediunidade dele e ver aonde ele está usando a mediunidade dele. Porque senão, ele está jogando pérola aos porcos. Quem disse isso daí? Jesus. Não dê pérolas aos porcos, porque eles não sabem o valor e pisam em cima. Isso que nós estamos comentando aqui é o seguinte, não é desleixo para ninguém, porque às vezes é uma situação que não é necessário que o médium se exponha a isso. Ele está expondo a mediunidade dele, ele está... Aí tem um livro muito interessante, O Faroleiro Desprevenido, chama a leitura. Que nós não vamos comentar aqui, senão nós vamos estourar o tempo. Já estourou também, né? Acho que acabou. Aí eu coloquei alguns médiuns, né? Sérios, devotados. Aí tá Chico, Divaldo, Dona Ivone do Amaral Pereira, que o senhor comentou, Sueli Calda Schubert. Sim. Aí tem Eurípides Barçanufo, que é um grande médium também, devotado, Raul Teixeira, Carlos Bacelli. Só alguns, né? Porque teve um monte também, né? Estamos encerrando, Norinho. Agora o Erasto. Mensagem do Erasto. Os maus médiuns que abusam ou mal empregam as suas faculdades sofrerão tristes consequências, como já aconteceu para alguns. Eles aprenderão à própria custa o que devem pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe concedera para o seu progresso moral. Se não podeis reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, pois vos posso dizer que Deus os reprova. Erasto. Esse Erasto foi um discípulo do apóstolo Paulo. Sim. E tem uma do Emmanuel também. Questão 411, ó, Consolador. É a última, né? É a última questão do livro. A luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O apostolado mediúnico exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. A mediunidade tem que estar sempre com Jesus, não tem como. E para encerrar, Nori, Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebeste. Muito bem. E aí vale a pena. Mecanismo da mediunidade. Chico Xavier, Valdo Vieira. Nós vamos ver lá a importância da mediunidade. Vai falar, inclusive, sobre Jesus no último capítulo. Nós vamos ver tudo o que acontece ali. Todos nós temos mediunidade. Todos. Porque nós temos conexão com os espíritos.
de acordo com o nosso comportamento, são as nossas companhias. Então, aquele ditado, dizem quem tu és e direi com quem tu andas, diz-me com quem tu andas e direi quem tu és. Então, olha para vocês verem, é uma realidade. Aí, qual a mensagem da doutrina espírita? Sermos observadores em relação ao nosso comportamento. Ninguém é santo. Ninguém é santo. O médium não é um santo. Tem todos os defeitos. Mas se ele tem mediunidade, se ele tem seriedade naquilo que ele está participando dentro de qualquer instituição, e a responsabilidade vai cair tudo em cima dele, daquilo que ele passar. Tá? Porque existem muitas pessoas que eles veem espírito descendo de árvore, dirigindo carro, andando na rua, muita balera. Nós precisamos, quando o médium vê muito, é porque ele está desequilibrado. Então ele é enganado. Às vezes ele não vê, ele cria mentalmente. Aí é uma ideoplastia. Precisamos analisar. A doutrina espírita tem recurso de monte para nós. Então, e não precisa ser espírita para ser médium, não. A gente vê em todos os segmentos pessoas falando coisas que dá até medo ver. E como quem procura, muitas vezes está carente, acredita. E aí é enganado. Aí vira aquele negócio. A pessoa começa a usar para benefício próprio, começa a explorar, e as coisas materiais ficam por aqui. No final da vida dele é muito triste, que os espíritos vêm cobrar. Você falou de ideoplastia, uma outra coisa, né? Às vezes a pessoa, o médium, eu quero ver uma outra pessoa qualquer. Eu queria tanto ver, e ele fica com aquilo na cabeça, e no final da história, ele acha que está vendo alguma coisa, mas não, foi criação da cabeça. Sim. Vamos segunda parte, Norinho, que aí acabou. Cada um faz o seu pedido mental. Esse livro é fantástico. Ele é um pouco cansativo às vezes, gente, mas esse livro é importantíssimo para todos nós. Não é só para quem é médio, não, ostensivo, para todos nós. Ele traz um esclarecimento muito grande. Cada um faz o seu pedido mental, vamos pedir a Jesus que nos envolva, que a gente possa auxiliar aqueles que nós já tivemos alguma percepção aqui, de entidades que nos acompanham, inclusive sugerindo, olha, uma coisa muito séria, sugerindo suicídio. Então, aquele que está com pensamento de suicídio, tem sugestão espiritual aí. Vamos pedir ajuda. Gente, só agradecer. Olha para vocês verem. A boca do médium. Então, todos que trabalham sozinho, que atendem a pessoa individualmente, vamos ficar espertos. Quando é numa instituição, tem uma organização, tem uma assistência. O médium sozinho, a gente tem que conhecer muito ele, porque ele está sendo ludibriado. E às vezes a pessoa está carente e vai procurar. E aí pede as coisas, pede coisa para os espíritos. E aí depois não faz para os espíritos, recebe o dinheiro. O espírito vem cobrar. E vem cobrar aquele que foi procurar também. Estamos cansados de atender isso daí. Então, é o livro dos médiuns. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Que a gente tenha uma boa noite, um bom sono. Muito obrigado. Está encerrado.